Bom, boa tarde. Continuamos com o nosso seminário Freud e Lacan 2. A sessão de hoje, 28 de junho de 2008. Nós vamos continuar falando sobre a teoria dos sonhos e vamos abordar alguma coisa que nós aventuramos denominar de a gramatologia onírica. Eu entendo que se trata, talvez, de avançar no que concerne ao significado dos sonhos. Vamos, então, abordar essa questão. É interessante que, se você pegar a obra de Jacques Derrida, a Gramatologia, num dos capítulos da sua obra está escrito Sócrates, o homem que não escreve. Isso tem muita importância do ponto de vista do assunto que nós vamos abordar hoje. Sócrates, o homem que não escreve. Assim como Homero, Hesíodo, Homero na Odisseia, na Ilíada, e Hesíodo, que também escreveu um importante texto, não seriam eles os autores, os Homeros, não é um só, os autores daquela escritura, mas seriam alguma coisa ditada pelos deuses. Assim como a Bíblia, né, se diz ditada pelo Divino Espírito Santo, ou pelo ente chamado divino. Portanto, escrever, eu estou falando isso para nós chegarmos à questão da natureza dos sonhos. É muito importante isso. É uma abordagem um pouco diferente de tudo aquilo que a gente vem falando, até que apareça o seminário de Lacan, a transferência, né, no dia 5. A questão da escritura, nós sabemos que quem aborda muito claramente essa questão da escritura é Jacques Derrida, na sua obra A Farmácia de Platão, e também na obra A Gramatologia. Tem lá uma cena em que, num dado momento, um assessor do faraó oferece ao faraó do Egito a escrita. Não havia ainda a escrita. E ele diz, olha, para que serve? Pergunta o faraó ao seu ministro. Ele disse, ora, o que está escrito é para que as pessoas possam se lembrar melhor daquilo que foi ali colocado. Ele disse, mas as pessoas não vão desenvolver a sua memória ficará enfraquecida. E, portanto, ele rejeita a proposta de colocar a escritura ou a elaboração de textos dentro do seu reino. A palavra fármacon quer dizer veneno e quer dizer cura. Então, é colocado, de alguma forma, no contexto da cultura grega clássica e também da filosofia moderna, da linguagem, que a escritura ela é ao mesmo tempo fármaco, é um fármaco que é veneno e ao mesmo tempo é um medicamento, não é? Tanto que o fármaco é considerado, a escritura é venenosa, que os gregos consideravam de alta desonra alguém se escrever alguma coisa. E o primeiro filósofo que escreveu foi Platão. Mas tudo que ele escrevia, ele atribuía a um outro. Entre eles estava Sócrates e outras figuras dentro da sua escritura. Seguindo essa tradição grega, a Igreja Católica, que foi fundada por São Paulo, né, colocou a proibição do acesso à escritura, por ser a escritura um veneno. Até 1530, quando veio a Reforma Luterana, era interditado para todos os cristãos a leitura dos textos sagrados. Só de bispo para cima, o padre e os demais fiéis não tinham o direito de ler as escrituras.
Por isso, hoje nós estamos vendo uma exageração do contrário, em que os protestantes têm uma obsessão pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras Sagradas, não é isso? Já que era proibido até 1530. Ora, Lutero, ele faz a reforma luterana, ele traduz a Bíblia do latim e do grego para o Hochdeutsch, para o alto alemão, e diz: não há mais interdição de se ler as Sagradas Escrituras. Cada fiel que leia e que possa entender. Por que a Igreja Católica interditava a leitura das Sagradas Escrituras? Porque, na verdade, a letra da Escritura, ela confunde, ela complica. Nós sabemos que o discurso, quando eu falo de discurso, eu falo de fala. Quando temos um sujeito A e um sujeito B, e um tema X, que está sendo debatido, em relação ao qual esse X deve ser feito um acordo. Ora, quantas vezes tem que haver mensagem de A para B, de B para A, reanálise do que se disse para se chegar a um acordo sobre essa variável X? Mas se chega com facilidade. Mas em vez de estarmos no campo da fala, do discurso e da fala, se nós entrarmos no campo da linguagem, da escritura, aí que a complicação é grande. E compreender o que está escrito se torna praticamente impossível. Portanto, ninguém lê aquilo que o autor escreveu. Ninguém lê aquilo que a obra em si, vamos dizer, como ente. A obra como ente, ninguém lê. E nós passamos a acreditar que existe uma intentio lectoris. Eu falei intentio opere, intenção da obra, intentio auctoris, intenção do autor, e a intentio lectoris, que seria a intenção do leitor. Mesmo o leitor, ao ter uma escritura na frente, é muito difícil entender um texto, compreender um texto. Nós sabemos disso. É complicadíssimo entender um texto. Se o texto é poético, principalmente que ele é talvez uma reverberação do inconsciente, mais difícil se torna e cada um vai ter a sua própria leitura. Os textos considerados guiados pela ratio, pela mesura, quando eles são elaborados, mesmo assim eles são de difícil leitura. E eu até citei da historicidade do veneno na escritura bíblica, né, o que foi praticado pelo cristianismo, né? Por que era venenoso e perigoso um católico ler a Bíblia? Porque ele poderia fazer interpretações que não fazer uma leitura utilizando a sua intentio lectoris das metáforas, de toda a linguagem metafórica que estava ali da letra da escritura, que se contrapusesse ao poder papal, ao poder eclesiástico, que tinha o poder de ler e de interpretar ao seu bel prazer com o discurso do mestre e o discurso do universitário. Daí vem a palavra catedral, era o lugar onde se discutia as Sagradas Escrituras, e vem a palavra cátedra. Alguém que fala ex-cátedra, ele fala com o discurso universitário e o discurso do mestre. Portanto, era muito perigoso que estes cristãos tivessem acesso a uma leitura própria. Mas Lutero achou que não era tão perigoso, que não era tão venenoso. E, finalmente, numa contestação do poder papal, ele diz: protestantes, leiam diretamente os textos para vocês contestar a hermenêutica papal do que está escrito. Jesus tinha irmãos ou não tinha irmãos? Isso tudo são metáforas, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Maria era virgem ou não era? Maria tinha outros filhos ou não tinha? Tudo isso está no campo da metáfora, né? E cada um lê como bem entende. Agora, eu coloquei tudo isso para dizer que o fenômeno onírico, a cena onírica, o teatro onírico,
ele é da esfera do discurso ou da fala, ou ele é da esfera da letra ou da escritura? Nós podemos afirmar que ele é da esfera da letra ou da escritura. Porque, inclusive, Lacan reconhece que o teatro onírico é da esfera da letra ou da escritura. Não é da esfera do discurso. E por que eu posso adiantar? Porque não é um discurso e não é uma fala. O sujeito que sonha, eu devo adiantar alguma coisa que deve estar na frente. O sonho e o sono são fenômenos do nosso narcisismo primordial. Mostre o bebê. Mostre o bebê no útero materno. O feto no útero materno seria o narcisismo mais primordial. E o outro narcisismo primordial seria a relação deste bebê com o seio, com o corpo materno, naquilo que nós chamamos de posição esquizoparanoide. Portanto, o sonho, o sujeito se recolhe ao mundo de completo narcisismo, no sonho e no sono. São fenômenos narcísicos, em que não existe uma alteridade. É toda uma construção em que existe uma ponta, um sujeito A que está ali dentro daquele teatro, mas não há um outro sujeito B. Portanto, que dialogue com o sonhador. O sonhador fala isolado do outro e dos outros, do mundo, tanto do mundo material, inclusive do seu próprio corpo, porque no momento da cena onírica, ele tem o corpo completamente imobilizado durante o sonho dormente. Portanto, é um fenômeno narcísico. Portanto, não se trata de discurso, porque não há ouvinte. Não se trata de fala, e sim de uma escritura. Tem a natureza da escritura. E Lacan coloca isso muito claramente, não é? E aqui está colocado, eu já coloquei isso, sendo da escritura, é natural que os sonhos tenham uma certa ininteligibilidade. Nós já colocamos que isso devido à escritura. Embora, quando nós pensamos sobre a máquina de sonhar, nós sabemos que o eu moá, o eu do sujeito do consciente, precisa de ser enganado de alguma forma se ele não está apto a tomar conhecimento de determinadas coisas que possam estar, determinados registros que estão no seu inconsciente. Portanto, isso nós já colocamos anteriormente, mas hoje vamos colocar essa questão da difícil legibilidade dos sonhos. O que não é tão difícil. Eu diria que é uma dificuldade que está talvez um pouco acima em grau da inteligibilidade dos discursos. Nós sabemos que quanto a fala, às vezes ela descomunica mais que comunica. Isso é um problema muito grande que nós temos dentro da linguagem, no campo da linguagem e da fala, né? O fenômeno onírico seria a não fala, nós já colocamos, é o não discurso, porque não existem duas pontas subjetivas desse discurso. E ocorre esse não discurso no entre cogitantes e par lettres, não é? Não há esse entre cogitantes. Eu diria um espaço entre dois sujeitos que cogitam. Ali o sujeito cogita sozinho, ele especula, ele pensa sozinho dentro de uma estrutura completamente narcisista. O narcisismo primordial, como citamos anteriormente, né? E o parletre é o sujeito da fala, né? Eu não diria que ali seria não há também o entre-parletre. Um parletre A e um parletre B. E um espaço em que esses parletres lançam as suas mensagens discursivas, não é? A univocidade do fenômeno onírico. É interessante, a univocidade. Uma só voz. Só tem uma voz. Parece que há vários atores, o próprio sonhador como ator e outras figurações que ele coloca, mas há uma só voz, a voz do sonhador. E talvez
não é a voz da pessoa que sonha, mas a voz do seu grande outro, que, portanto, seria o sujeito do inconsciente. Nem é o eu Moá quem sonha, é o sujeito do inconsciente é que cria aquele desfile de significantes e cria a cena do latente para o chamado conteúdo manifesto, que nós chamamos de elaboração secundária, não é? Então, eu já falei sobre essa questão do narcisismo primordial, sono e sonho, nessa estrutura narcisista primordial. Falei da dialogia ausente, nós não temos duas pontas, um parletre de cá, outro de cá, o único parletre é o parletre narcísico, o sonhador, não é? E a lógica? Eu tenho ouvido e lido textos, não sei se os colegas aqui presentes têm tido essa infelicidade, de dizer que o sonho é o campo da irracionalidade. Discordo plenamente. Eu diria que nós temos uma lógica simétrica e uma lógica assimétrica. Vamos dizer o que é lógica simétrica. A lógica simétrica seria essa lógica fundada por Platão e Aristóteles. A lógica formal, a lógica material, seria a dedução e a indução e o silogismo. Essa lógica simétrica, ela existe no sonho. E a lógica assimétrica seria a lógica dialética, a dislógica, as deformidades, os deslocamentos, né? Os deslocamentos que ocorrem, as deformações de todo tipo. Seria a lógica assimétrica. Agora, o índice de lógica assimétrica e lógica simétrica vai depender, obviamente, do inconsciente do sonhador. Se esse sonhador tem o inconsciente já razoavelmente, uma parte razoável analisada, a lógica simétrica vai começar a aparecer com mais intensidade. E a lógica simétrica vai diminuindo. Ou vamos falar de outra maneira. Na medida que a análise vai andando, a lógica simétrica vai aumentando. E a lógica assimétrica vai diminuindo. Ao ponto de que, eu disse isso em seminários anteriores, que o teatro onírico de uma análise de 3 anos, de 4 anos, eu estou falando de neuróticos, frequentemente a cena onírica vivenciada pelo sonhador se aproxima muito da cena do cotidiano. Portanto, o índice, aquela necessidade de enganar o eu consciente diminui. Na medida que as questões vão sendo abordadas, aquilo que adquire efeito de trauma na estrutura do inconsciente vai sendo gradativamente transitando do campo do real para o campo do simbólico. Portanto, do nonsense, do não sentido para o efeito de sentido. Isso é muito importante. E esse movimento de efeito do não sentido, que é o real, para o campo do sentido, que é o simbólico, utilizando a lógica borromênica de Lacan, isso é um movimento proporcionado pelo trabalho do analista, pelas suas intervenções interpretativas. E, obviamente, nós estamos falando disso, nos referindo a uma das importantes formações do inconsciente, que é o fenômeno onírico. O onirem. Onirem, dizer quando se dorme, pensar quando se dorme, refletir quando se dorme, buscar soluções para as questões do sujeito, para os conflitos quando se dorme. Portanto, eu não aceito a afirmação de que o teatro onírico e a cena onírica seria o campo da irracionalidade. Não concordo. Porque existe uma razão assimétrica e uma razão simétrica. Eu não concordo com isso. Quem escreveu isso, eu discordo, por maior autoridade que tenha no campo da teoria psicanalítica, eu venho a discordar. Mas eu gostaria que os companheiros aqui presentes pudessem dar uma opinião se o espaço onírico é realmente o campo da irracionalidade, da completa irracionalidade.
Nós sabemos que as emoções, nós trabalhamos com afetos e com emoções da psicanálise. E os afetos e as emoções, obviamente, pelo fator organizador, pelo significante mor, que é o significante do nome do Pai, que eu chamo do significante organizador, o fator organizador kantiano, nós organizamos emoções. A partir desde o nascimento, a posição paranoide, posição depressiva, édipo, arcaico, o édipo, que é o fenômeno central da vida infantil, né, da infância, tudo isso é organizado, esses afetos, essas emoções, obviamente por esse fator kantiano, que é o significante do nome do Pai. Então eu rechaço a questão de dizer que o espaço do sonho é o campo da irracionalidade. Se alguém tiver uma ideia contrária à minha, eu gostaria que se manifestasse após o término da minha fala e que marcasse esse tema. A questão da linguagem, os marcadores verbais do fenômeno onírico. Quando analisando chega no setting de análise em que ele diz, eu tive um sonho. Ele usa o pretérito, né? Chamado pretérito verbal, para referir aos seus sonhos em estado dormente. Mas ele utiliza o presente verbal ou o futuro para se referir ao seu Tagestraum, aos seus sonhos diurnos. Tagestraum. Tag é dia, Traum é sonho. Que tem uma equivalência, esses sonhos diurnos, como ele se manifesta? Pelas fantasias, pelos devaneios, pelas ilusões, pelas utopias, não é? Então, isso tudo é colocado sempre no presente e no futuro. Eu tenho um sonho de um dia ver o presidente de um país X não mais bebendo cachaça. Por exemplo. Ou eu tenho o sonho de que um dia nós tenhamos um príncipe coroado imperador do Brasil. Quer dizer, isso aí é um devaneio meu, não é? E as nossas crenças e os nossos projetos são sonhos diurnos. São Tagestraum. E nós não podemos distinguir muita coisa. É muito difícil nós distinguirmos. Acho que é Schopenhauer que fala, ou é Nietzsche, né? Que a existência ela tem a mesma similaridade do que acontece no espaço onírico dormente, não é? Por que o espaço... É interessante, agora uma ideia leva a outra, né? Eu não sigo à risca esse roteiro. Por que frequentemente, quando o analisante diz, na realidade, ele relatou um sonho, ele fez uma associação livre de ideias, relatou o sonho, a cena onírica vivenciada por ele disse, mas na realidade. Quando ele fala na realidade, na vida cotidiana. A psicanálise entende que a última realidade do ser é o espaço onírico. É ali onde da inautenticidade se movimenta para uma autenticidade do ser. Freud fala em Wunscherfüllung, realização de um anseio. Esse anseio, que seria um anseio de natureza pulsional ou sexual. Pulsional ou sexual. As pulsões sexuais. Mas Freud deixa claro, não é exclusivo. No texto dele. Não há exclusividade de uma temática de atender ao chamado Wunsch, que se prefere, em vez de utilizar o termo Wunsch, que Wunsch em alemão quer dizer votos. Anseios. A palavra mais adequada seria Begierde, que é uma palavra utilizada por Hegel para se referir ao desejo. Mas Freud deixa bem claro, não há uma exclusividade dos desejos sexuais nos sonhos. Existem outros temas também abordados nos sonhos. Isso aí é importante para que nós não pensemos que o sonho seja apenas uma manifestação da sexualidade infantil, que é o recalcado que retorna, mas como a sexualidade é aquilo que mais sofre o recalcamento ao longo da construção do sujeito, é claro que as representações pulsionais, sexuais, têm uma grande incidência, uma grande importância nas representações oníricas, né?
nas representações oníricas, devido ao fato de que elas são realmente submetidas a fatores negativantes, mecanismos negativantes, como o recalcamento, como a denegação e como também a furaclusão, não é? Então, nós não podemos falar em exclusividade de desejo sexual no sonho. Isso Freud já deixa bem claro. Isso na psicanálise contemporânea, nós estamos, obviamente, conscientes desta questão. A interpretação do sonho, do fenômeno onírico, ele faz uma homologia com a busca do inconsciente. Claro, é uma das grandes formações do inconsciente. Freud diz que é a via régia de entrada ao inconsciente. É claro que o inconsciente tem algo a ver, o inconsciente analisado ou fenomênico. O inconsciente analisado ou numênico. Aí eu vou entrar nessa questão. O número é aquilo que nós não podemos alcançar. Seria a representação coisa. E o fenômeno é a representação palavra. Aquilo que pode ser visto, interpretado e dado e agregado um sentido. Assim a questão do sonho. O sonho, ele tem, vamos dizer, uma infinitude. O mesmo sonho pode ter uma infinitude de significantes. Isso aí é muito importante. E, portanto, eu citaria o Dr. Wilfred Biel, que usa o termo fato selecionado. Nós deveríamos, no sonho, a gente percebe, o analista percebe, o analisante já percebe, que existe um núcleo do sonho, o núcleo. Vamos dizer, o fato selecionado onírico que representa o objetivo daquele sonho. Então, isso nos tranquiliza e nos livra da fadiga de interpretações extremamente exaustivas, detalhistas. Nós escolhemos um fato selecionado que está dentro do fio de ariagem daquela psicanálise que nós estamos dirigindo e nós emitimos a nossa interpretação sintética, depois, obviamente, de ouvir o relato e a associação livre de ideias do nosso analisante, não é? E, obviamente, nós não vamos nos criar uma fadiga em não querer que não haja o chamado o espaço numérico do sonho, e que Freud chamou de umbigo do sonho, não foi isto? Ele chama de umbigo do sonho, aquilo que nós não podemos interpretar. Eu diria que isso está no campo da epistemologia, já que nem todo objeto pode ser esgotado do ponto de vista fenomênico, no aprofundamento de conhecimento em um tempo infinito. Nós jamais podemos esgotar o conhecimento de qualquer objeto, se o fizéssemos horizontal e verticalmente em um tempo infinito de estudos. Então, aí está a questão do numênico e do epistemológico. O numênico, ou do saber e da ignorância. Nós sabemos que saber implica também ignorância, em não saber, não é? E que Nicolau de Cusa, um filósofo importante italiano, chamou de adulta ignorância, não é? Saber está sempre implicado em algum não saber. Isso, talvez, quando falarmos num próximo seminário, nós vamos falar do real do último Lacan, nós vamos falar sobre isso com mais, eu diria, pertinência, né? Essa gramatologia da interpretação do fenômeno do acontecer onírico. O princípio da incerteza seria um princípio que nós utilizamos. O princípio da incerteza, ele não se aplica somente ao fenômeno onírico, ele se aplica a qualquer interpretação na psicanálise, ele se aplica a qualquer conhecimento, a qualquer saber. Porque nós não temos certeza nenhuma dos saberes. Os saberes têm até um status de verdade transitória. Isso é muito importante, não é? E aí vem a questão de saber e não saber, né? Saber e não saber. E aí nós usamos o matemática de Biel, ele coloca um zero no meio e uma seta de lado, para cá ele coloca mais K. Do outro lado ele coloca menos K. A é do não saber nada. Parte para o conhecimento, que é mais K, knowledge. K quer dizer knowledge, conhecimento. Ou menos K.
ou de um conhecimento, nós poderemos gerar uma ignorância. E a partir daí, um foco de não saber, que obviamente vai precisar desenvolver-se de menos K a mais K, de zero a mais K. Então, é a dialética do saber e do não saber, e Bill coloca muito claramente isso no seu tema. Zero mais K à direita e menos K à direita. Esse zero é o ponto da obscuridade do saber, né? Porque aquele que acha que sabe, ele nega esse zero da obscuridade e do não saber, e isso só vem atrapalhar o avanço do conhecimento, né? Desse princípio da incerteza. A certeza, não existe a certeza em nenhum campo epistemológico, nenhum campo científico, muito menos na psicanálise, porque a certeza ela é do campo da alucinação, não é? E nós sabemos, é do campo da alucinação. E lá na frente nós vamos avançar essa questão da incerteza, porque o analista interpreta o sonho, mas ele não precisa ter uma certeza absoluta. Se essa interpretação ela é referendada, ela é sustentada pelo amor de transferência e pelo desejo do analista e pelo desejo do analisante, com certeza ela vai ter um efeito, obviamente, entre aspas, terapêutico, ou um efeito transformador, não é? Então, a certeza ela é alguma coisa da esfera da alucinação e do delírio. Só os loucos, delirantes e alucinados têm certeza de que as falas invasivas que eles percebem vêm de um outro que está lá fora. Embora nós saibamos que as falas que o louco sente que o invade, elas vêm do seu próprio outro, do seu grande outro, né? O que poderia ser o inconsciente. Será que o louco, o psicótico, tem inconsciente, já que tudo retornou, aquilo que foi concluído, retornou em forma de sintoma? Talvez os sintomas que ele tem sejam o seu próprio inconsciente. O inconsciente visível, à vista, a céu aberto. O princípio da incompletude. Eu já devo ter falado sobre isso. A completude é um termo que nós utilizamos em psicanálise para referir ao não castrado, né? O sujeito da completude seria o sujeito não castrado, o sujeito que vive no campo do real, que vive sem a lei. Sem a lei da castração. Mas aqui eu estou me referindo à incompletude no sentido epistemológico, tendo como objeto dessa episteme o teatro onírico. Claro que essa incompletude da interpretação dos sonhos se dá pelo aspecto numérico que nós citamos ou pelo umbigo do sonho. Número e umbigo do sonho é a mesma coisa. Numérico é um termo kantiano, da crítica da razão pura de Kant. E o umbigo do sonho, aquilo que não é interpretável, é um termo freudiano. Não é? É um termo freudiano. Da lógica freudiana, do discurso freudiano, que está, inclusive, na obra de Traumdeutung, a obra publicada em 1900, que é uma obra fundante da psicanálise. O princípio da indecidibilidade de origem ou gödeliana. Aí nós estamos nos referindo ao teorema de Gödel. Gödel, matemático austríaco, que em 1931 lança uma obra e coloca em dúvida completamente os princípios da matemática. Quando se colocava o mito de que a matemática era uma ciência precisa, que se colocava o mito das ciências exatas e das ciências não exatas. E ele acaba com isso dizendo o seguinte: não há matemática, a matemática não tem exatidão. Ela trabalha com conceitos construídos internamente, tal qual os objetos psicanalíticos. A matemática ela é muito praticada pelos esquizofrênicos e pelos psicóticos. Porque a matemática não lida com o mundo externo, o mundo material. Ela lida com o ponto, com a reta, ela lida com equações, com álgebra, ela lida com conceitos que não estão no mundo externo do sujeito. Estão no mundo psíquico do sujeito. Portanto, os objetos matemáticos fazem uma equivocidade ou uma equanimidade com os objetos psicanalíticos. Por isso que existem grandes matemáticos esquizofrênicos.
O esquizofrênico pode ir muito bem se encaminhar para o campo da matemática. E tem muito sucesso. Então, Gödel coloca que a matemática, ele acaba com o descrédito da ciência exata, né? Ele cria o descrédito da ciência exata. A matemática não é exata. Eu já falei desses objetos matemáticos. Então, ele foi um revolucionário matemático que realmente foi altamente criticado devido ao narcisismo dos matemáticos e dos cientistas, dos físicos, em querer dizer que as coisas são exatas. E hoje nós temos a física quântica e temos o princípio de Heisenberg para exemplificar. O princípio de Heisenberg diz o seguinte: nós não podemos dizer onde está um elétron. Qual é a velocidade de um elétron em torno do núcleo de um átomo? Nós não podemos dizer isto. Onde é que ele se encontra? Então nós trabalhamos com o princípio da incerteza no campo da física quântica, da chamada física do ultra pequeno, do micro, não é? E também nós trabalhamos com princípios da incerteza na questão do Big Bang, do modelo de universo que nós temos. As leis da física não são completamente certeza. Vejam vocês. Esse modelo de universo que hoje foi até a Veja publicou uma intensa matéria sobre esse modelo de universo, né, o Big Bang, né? Nós sabemos que existem incertezas ali. Até que ponto nós vamos continuar com esse universo inflacionário? Se inflacionando. As galáxias se distanciando uma da outra. Porque a partir de um núcleo de matéria infinitamente denso, que era 1/1000º de um próton, com uma explosão se formou o universo. E há uma expansão. Será que vai haver um colapamento? Vamos dizer, esse movimento que é distanciador dos centros da explosão inicial, e haverá um movimento centrífugo, depois ele pode se acompanhar de um movimento centrípeto e colapar de novo? Ninguém tem certeza disso. Ninguém tem certeza disso. Os físicos teóricos estão tentando aí. Hubble foi um físico, um astrônomo, ele observou verdadeiramente, telescopicamente, olhando que as galáxias estão se distanciando uma da outra. Então, essa história de ciência exata é uma grande bobagem, é uma grande besteira. Então, nós temos que falar em saber, tá claro? Isso é muito importante. O princípio da infinitude. Eu disse que o analista não deve... Há pacientes que sonham, que produzem sonhos de forma igual uma fábrica. Eles têm uma fábrica de sonhar fantástica. Trazem 20, 30 sonhos, 40 sonhos. Então, o analista não deve entrar em fadiga querendo interpretar todos esses sonhos. Não. Escolhe um sonho, 2 sonhos, faz a escuta, pede as associações livres e, obviamente, ele deve, então, sair desse campo infinito que são significantes oníricos e delimitar um campo de atuação para ele. Porque no campo infinito ele não vai conseguir atuar, ele não vai chegar a nada. Então, ele precisa, obviamente, de estabelecer um campo de atuação. Da infinitude, ele tem que partir para a finitude. E utilizando a Georg Cantor, que é um matemático que escreveu, que deu a teoria dos conjuntos. Então, se eu falar, por exemplo, do conjunto dos números naturais, ele é infinito, não é? Então, nós temos que trabalhar com a ideia de conjuntos delimitados. Conjuntos delimitados. E é assim que trabalha o psicanalista. Conjuntos delimitados. Você não vai interpretar 30 sonhos. Você não vai andar infinitamente, pegar todos os significantes obsessivamente. Aqueles significantes que compõem o núcleo, que vão pular na sua cabeça, o seu inconsciente vai, obviamente, pontuar a partir daquilo que nós já falamos, que o analisando pode fazer numa sessão de análise, não é? Eu queria colocar aqui a questão do princípio da publicização onírica. Eu acho que pode até ser a minha mensagem principal. O princípio da publicização onírica. Quando o analisando diz, na realidade, depois de um relato de um sonho, por que ele acha que o sonho não é a sua realidade?
Porque ele sonhou em completa posição onírica, sem uma outra ponta do ponto de vista da linguagem. Então ele escreveu um texto, porque ele não estava dialogando com ninguém. Por isso que Lacan diz que o sonho é da natureza da escritura. E a letra da escritura confunde, complica. Isso é muito importante. Esse princípio da publicização onírica, quando o analista escuta o relato do sonho e que ele devolve em forma de uma pontuação, de um corte, uma interpretação, e esse princípio da publicização do sonho está se fazendo. Porque aquilo que se fez na solidão do narcisismo passa a ser construído na presença do analista. E o analista é aquele que vai dar o sentido de realidade. E aí ele vai compreender, ele não vai dizer, na realidade. Não, no cotidiano, na minha vida vigil, porque a realidade última do sujeito seria o cotidiano ou seria as formações do inconsciente? Ou o próprio inconsciente? Formações do inconsciente ou inconsciente? Tendo o sonho como uma formação do inconsciente, nós sabemos que ali está a realidade última do sujeito. Salvador Dalí considerava isso, aceitava isso com muita firmeza. Tanto que ele dizia, os meus quadros quase sempre eu sonho. Eu anoto os meus sonhos e eu pinto aquilo que eu sonhei. Ele nunca se interessou em pintar aquilo que fosse do cotidiano vigil dele. Então, essa publicização, o analista funciona como um grande outro público que vai dar sentido de realidade ao sonho. E, nesse momento, o sonho, ele passa de de um real, de pouca significação, sem significado, e passa, obviamente, para o campo do simbólico, né? Transitando claramente pelo imaginário. E aí nós temos um efeito de sentido. E ele passa a ser uma realidade, uma verdade. Porque quando Freud diz o seguinte, eu distingo a neurose da psicose porque o neurótico, na estrutura clínica neurótica, se lida bem com o princípio da realidade. Na estrutura clínica psicótica não se lida bem com o princípio da realidade. Mas a realidade que Freud fala, ele chama teste da realidade, Realitätsprüfung, é a realidade interna do sujeito. É a realidade psíquica. É o equivalente psíquico. Não se trata de realidade externa. O mundo externo não tem nenhum significado se não for atribuído pelo sujeito cogitante. Se eu olho um objeto, eu atribuo a ele um significado. Se eu não olhar um objeto, nunca foi olhado por um sujeito cogitante. Portanto, ele nunca foi olhado fenomenicamente. Portanto, ele não tem nenhum sentido. O sentido do mundo quem dá é o sujeito que pensa. Portanto, é o homem. Portanto, é o homem o sentido do mundo. Assim como o analista que dá o sentido do inconsciente. Um significado que nada representa passa a ter uma significação com a intervenção do analista. E eu repito, o inconsciente é o discurso do outro. Né? Então, esse princípio da publicização é muito importante. Assim como o escritor James Joyce, que escreve Finnegans Wake, que é uma espécie de escritura completamente onírica, ele tem o reconhecimento, ele publica a sua obra e essa publicização, esses outros que são os seus leitores, coitados deles. Coitados deles. Os seus leitores o reconhecem como um grande gênio, porque eles não conseguem compreender o que ele escreveu, mas ele é genial, né? Ele é genial, porque ele pirou de vez, né? Ele se compensou na estrutura psicótica dele e resolveu escrever e, obviamente, tendo o reconhecimento do outro, que é a publicização, aquilo passa a ter consistência para ele como escritor. Assim é o sonho. O sonho passa a ser realmente a realidade última ou o ser autêntico do sonhador, não é?
Eu entendo que eu disse, foi uma colocação rápida, e nós temos aqui 45 minutos ou 30 minutos, e depois nós vamos começar o cartel, para que a gente não fique aqui a tarde inteira. E eu entendo que agora é hora de todo mundo se manifestar, né, a respeito do assunto. Obrigado.